E aí galera, beleza? Tranquilo, suave? Como é que vocês estão? Só de boas? Eu sou o professor Irlan, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tá certo? Então tudo bem, vamos estudar história, vamos lá, simbora. Hoje na aula de história nós vamos aprender um pouco sobre a ascensão do nazifascismo. A Alemanha, meu irmão, depois da Primeira Guerra Mundial, foi uma das mais prejudicadas, velho. Justamente porque ela assinou um Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes botava torando, né, estava pegado na Alemanha. A Alemanha ia sofrer várias punições através desse tratado de Versalhes. Eles perderam vários territórios, incluindo o rico território da Alsácia-Lorena, onde tinha ali várias minas de carvão mineral. Eles perderam esses vários territórios também na África, seus territórios coloniais. Eles perderam aí, né, o exército deles, o exército poderoso, ficou só apenas com 100 mil homens. As armas poderosas, as armas grandes e tal, também foram confiscadas, e eles tiveram que pagar uma indenização para os vencedores dessa guerra, mais ou menos uns 33 bilhões de dólares, cara. Para aquela época era dinheiro pra caramba, bicho. Ainda hoje é, né? Então o negócio, meu irmão, era surreal. Aí essa dívida gigantesca, toda essa crise, né, que foi gerada pela consequência da Primeira Guerra Mundial, meu irmão, gerou uma crise social, crise financeira, pegada, bicho, na Alemanha. A inflação disparou, o desemprego subiu de novo, né? Subiu extremamente pesado ali. A oferta de emprego diminuiu pra caramba. E o negócio ficou muito triste para os alemães. Todo o aprofundamento dessa crise surgiu aí, né? Fez surgir os vários extremos de vários lados, né? O extremo dos socialistas, né? Que são o partido de esquerda, né? O partido dos socialistas, e o partido também de direita, né? Do extremo direito, que é, no caso, o partido nazista. Então essa crise favoreceu o crescimento desses partidos socialistas, comunistas e tal, que deu também ouvidos àqueles que queriam dar soluções mágicas, soluções rápidas para aquelas crises que estavam acontecendo ali na Alemanha. E um desses partidos, né, que eles trariam uma resposta mágica, que ia trazer uma resposta imediata para aquela crise, era o Partido Nacional Socialista, conhecido como nazismo. Mas, professor, socialista, então quer dizer que o partido nazista era um partido de esquerda? Não, meu querido, porque tem socialista no nome, não quer dizer que o partido é de esquerda. Isso quer dizer, por exemplo, que qualquer partido que tenha social no meio é um partido comunista? De fato não é, né? Então, o que acontece? O partido nazista colocou esse nome socialista para chamar a atenção daqueles que viam os partidos comunistas, que eles eram comunistas, mas que não se identificavam com os partidos comunistas, porque viam lá que nos partidos comunistas tinham vários corruptos, tinham pessoas que não eram de confiança, e aí nesse partido que estava surgindo ali, né, nesse partido nacional socialista, eles poderiam se integrar melhor, porque na maioria dos partidos socialistas todos tinham alguma coisa a ver com a União Soviética. Então esse partido, chamado Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles tinham esse discurso de trazer uma resposta mágica. Ele foi fundado em 1919 e nesse mesmo ano ele admitiu um cara lá, tá certo? Muito importante nessa história. Ele foi recrutado, vamos dizer assim, para esse partido, um cara chamado Hitler, Adolf Hitler, que era um ex-cabo que combateu ali a Primeira Guerra Mundial e que tinha ódio dos vencedores dessa guerra. Hitler, ele tinha um dom, e o dom dele era de falar em público. Ele tinha um dom em falar em público porque ele tinha uma lábia da bexiga. E o que acontece? Quando ele subia nos palcos, a galera ficava numa vibe danada, bicho. A galera começava a gritar, a pular, a ouvir ele e começavam a ficar assim louca, porque o que ele falava era o que o povo pensava, era o que o povo queria ouvir. E ele começava a culpar as democracias, a culpar os liberais, a culpar os comunistas. E ele tinha uma vontade de falar, bicho, que era um negócio assim extremo, velho. A galera ficava olhando e
ficava admirada de como ele falava tão bem. Hitler, ele criticava pra caramba essas democracias e também o Tratado de Versalhes, que ele falava que o Tratado de Versalhes era a pedra no sapato da Alemanha. Era uma humilhação que os alemães estavam passando pelo Tratado de Versalhes. Dizia também que o povo alemão era a principal vítima daquela guerra, da guerra que tinha se passado, que foi entregue aos pontas-pés do resto do mundo, com um orgulho ferido justamente por causa do Tratado de Versalhes, das consequências da Primeira Guerra Mundial. Esse povo que estava com seu orgulho manchado, ferido, ele ouvia esses discursos de Hitler e pensava consigo, cara, esse é o líder, esse é quem pode trazer a solução para para o nosso país, adotando um nacionalismo extremo, extremista, extremado e devotando ódio aos judeus e comunistas, porque os judeus eles eram um povo exclusivo, era um povo ali separado, que eram alemães, mas eles tinham sua própria cultura, eles têm sua própria etnia, é um povo diferente dos outros e tudo mais. E muitos desses judeus, eles eram burgueses, liberais, capitalistas, coisa que os nazifascistas, eles odiavam os liberais, odiavam os democratas, e também muitos dos judeus também faziam parte dos partidos comunistas, fazendo dos judeus uma classe, uma etnia, um povo que eles odiavam pra caramba, os alemães de fato. E aí, com esse discurso, com esse dom que ele tinha, aos poucos ele foi se tornando o principal líder desse partido nazista. Em 1920, o partido nazista criou as SA, chamadas de Seções de Assalto, que eram grupos paramilitares, tá certo? Vamos dizer assim, de militares, de pessoas comuns que queriam se candidatar e tal, e formavam um tipo de polícia, vamos dizer assim. E essa polícia aí, bicho, ela iria eliminar fisicamente, matar, assassinar, perseguir os seus adversários, os opositores do nazismo. 3 anos depois, a crise econômica pegada lá em cima, estourando, e Hitler ansioso para conseguir chegar no poder e colocar em prática as suas ideias, o que é que acontece? Ele começa a organizar um golpe de Estado na cidade alemã chamada Munique. Só que esse golpe, organizado aí pela SA, esse grupo paramilitar e tal, dá todo errado, bicho. E como dá errado, ele foi preso e passou aí uns 3 anos na cadeia. E foi nesses 3 anos de cadeia que ele escreve aí o livro autobiográfico, vamos dizer assim, um livro que mostra as suas ideias, que mostra a perturbação que ele tinha, um livro altamente racista, é um livro que não é vendido justamente porque é um livro que deve ser proibida a sua fabricação, a sua produção. Ele é vendido aí clandestinamente. É um livro que é altamente preconceituoso, é um livro que também é altamente racista. Então esse livro ele é chamado de My Kampf, ou então A Minha Luta, É um livro de Hitler, e nesse livro ele coloca aí, evidencia alguns pontos interessantes de sua ideologia. Quais são? Veja só. Ele enfatiza a superioridade da raça ariana. Para Hitler existia uma raça pura, uma raça verdadeira, uma raça superior a todas as outras raças humanas, que nesse período existia a ideia de que havia raças humanas, a questão do darwinismo social, a questão da eugenia, que era uma ciência, uma pseudociência, enfim. Então ele cria essa ideia, não, existe uma raça superior, suprema, e essa raça é a raça alemã, os arianos. Ele fala de uma necessidade do espaço vital. O que é isso? É uma tese que faz com que o seguinte, o povo alemão, para se tornar um povo soberano, supremo, como a própria raça, a raça ariana, para se tornar esse povo supremo, eles teriam que conquistar territórios, espaços, onde nesse espaço eles poderiam se contemplar como um povo soberano, como um povo supremo, a raça suprema nesse espaço vital. Então eles tinham que conquistar espaços, conquistar territórios. E claro, não podia faltar o antissemitismo,
que é o antissemitismo? Os nazistas, eles justificavam o ódio e a violência contra os judeus, né? Semitas são os judeus que são descendentes de Sem, né? Lá da Bíblia, né? Filho de Noé, Sem e semitas. Então, os judeus, né? Antisjudeus, e eles justificavam o seu ódio contra os judeus, a sua violência contra esse povo, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana, dizendo que eles haviam deixado a raça ariana impura. E aí, para salvar a Alemanha, para tirar a Alemanha do lamaçal, das crises e tudo mais, teria que destruir esse povo, eliminar os judeus, para então purificar a raça ariana. E aí, bicho, a partir de 1924, há alguns investimentos dos Estados Unidos, né, de outros países aí, de outras potências na Alemanha, e de fato começa a melhorar alguma coisa ali na Alemanha, e aí as democracias começam a ganhar mais prestígio dentro da Alemanha, enquanto os partidos mais extremistas, como o partido de Hitler, né, os nazistas, começam a ficar mais em segundo plano. Depois da sua tentativa fracassada de dar um golpe, a galera começa a desconfiar desses partidos, por exemplo. A cidade de Berlim, a capital da Alemanha, começa a ser ali um polo artístico e cultural, né, nascendo, por exemplo, o movimento da arte moderna. Mas, contudo, entretanto e todavia, em 1929 acontece aquela crise pesada, né, a Grande Depressão. E essa Grande Depressão, né, meio que dá uma quebra nesse crescimento, nessa volta por cima que a Alemanha estava querendo dar, e quebra as pernas da Alemanha, e a Alemanha volta a ficar por baixo, volta às crises pesadas. Então, na Alemanha, a inflação sobe, o desemprego sobe. Meu irmão, muita gente começa a ficar passando fome, meu irmão, até passar fome realmente, famílias passando fome. E tudo isso gerava o sentimento de humilhação e a falta de esperança de que um dia as coisas iriam melhorar. Entre 1929 e 1932, bicho, o número de desempregados na Alemanha passou de 2 milhões, de 3 milhões mais ou menos, para 6 milhões, cara. Foi muita gente que perdeu o emprego e ficou aí passando muito tempo sem dar comida para os seus filhos, sem ter dinheiro suficiente, né? Então o que acontece? Mulheres se entregavam, né, à prostituição, os homens iam para o crime, era uma bagaceira, bicho. Aí nesse cenário deprimente, nessa crise pesada, Hitler ele se volta, né? Ele, né, sai da prisão e lá ele começa a se mostrar como o salvador da pátria, né? Eu sou o salvador da pátria, vou tirar vocês dessa miséria. E aos poucos ele vai conquistando a simpatia de muitos alemães, porque eu disse a vocês, ele tem um dom, o dom da palavra. E entre essa galera que começou a simpatizar com os ideais nazistas, foram alguns militares, né, muitos militares de alta patente, né, justamente porque foram humilhados na Primeira Guerra Mundial, e esse sentimento de humilhação o Hitler soube usar muito bem em suas palavras para chamar a atenção dessa galera, e também de grandes empresários por causa do seu ódio aos comunistas. Então esses grandes empresários, eles, opa, eu vou me juntar com essa galera aqui, porque essa galera aqui vai botar para fora os comunistas, então eu vou ficar de boas. E aí em janeiro de 1933, bicho, há várias eleições ali pelos parlamentos, os nazistas conseguem várias cadeiras no parlamento, né, da Alemanha, e o Hitler, que era o chefe do partido nazista, ele foi nomeado pelo presidente da República de Weimar, ele foi proclamado ali o chanceler era tipo o chefe de governo da Alemanha. E aí no começo do ano de 1933, o parlamento ele pega fogo, bicho, ele começa a pegar fogo, aquela coisa toda, e foi um fogo criminoso, sabe? Não foi acidental, foi algo criminoso mesmo. E aí tem essas teorias de que dizem que foi os nazistas que colocaram fogo, porque os nazistas, quando, né, viram ali o parlamento pegando fogo, né, o palácio do parlamento pegando fogo, eles culparam os comunistas de fazerem isso, né? Mas nunca houve alguma prova de que os comunistas fizeram esse atentado, tá? Então provavelmente, né, foram os nazistas que fizeram isso para acusar os comunistas e tirar os comunistas vamos dizer assim, do jogo político e deixando eles de lado, porque eles eram uma ameaça para os nazistas, tá? Porque eles estavam ganhando, estavam ali, ó, em oposição lado a lado com o nazismo.
Perceba que nesse tempo de crise, né, os extremos sempre vão ser mais ouvidos, né? O extremo esquerda, no caso os socialistas, e o extremo direito, no caso os nazistas. Foi esse fato justamente que influenciou na vitória de vários parlamentares, né, dos nazistas naquele ano, né? Esse fato dessa queimada aí que aconteceu no Palácio do Parlamento. E aí os nazistas conseguiram a maioria no parlamento, meu irmão. E no poder, Adolf Hitler, ele implantou uma das ditaduras mais cruéis, mais terríveis da história da humanidade, meu irmão. Primeiro ele começou a fechar sindicatos, porque sindicato é sinônimo de comunista. Então essa galera começou assim a ser espalhada, a ser perseguida. Então fecha os sindicatos tudinho, persegue os comunistas, porque eles botaram fogo lá, então mata todo mundo. Todo mundo que é comunista mata. Dissolveu todos os partidos políticos, começou a fechar os jornais, né? Fecha o jornal, fecha toda a imprensa, ordenou a queima de livros, então tinha que queimar livro, meu irmão, os livros de qualquer intelectual que tinha alguma simpatia com o Partido Comunista, tinha que queimar tudo. Começou a demitir aqueles que tinham simpatias pela democracia, aqueles que eles tinham amigos comunistas, perderam vários de seus empregos. Os próprios judeus, aqueles que eram judeus, cara, simplesmente por ser judeu, começaram a perder seus empregos. Começou a perseguir demais os judeus. E aí em 1933, Hermann Göring, não sei falar alemão, bicho, mas esse cara aí, ele criou, né, ele que era chefe da SA, ele criou uma polícia especializada chamada de Gestapo, a polícia secreta do Estado. Em 1934, com a morte do presidente da República de Weimar, né, o von Hindenburg, Hitler, ele assume o poder, ele assume a liderança, a chefia do Estado alemão e se auto-intitula de Führer. Führer, que significa chefe supremo, o guia, o condutor. No campo econômico, construiu indústrias de base, né, indústrias de aço, de ferro, começou a produzir caramba, dando vários empregos à galera, começou a investir em obras públicas, as obras públicas também geravam emprego, estimulou a fábrica de armas, mesmo, né, o Tratado de Versalhes proibindo a produção de armas. Ele desrespeitou o Tratado de Versalhes, estava nem aí para isso. Bota aí para a galera produzir arma, isso vai gerar emprego, isso vai deixar a galera mais animada. E todas essas atitudes dele, né, todas essas suas ideias aí, foi diminuindo o desemprego. Mas ao mesmo tempo, nenhuma de suas promessas para o povo, para o povão, por exemplo, um aumento de salário, nunca houve, né? Então aconteceu de ter emprego para a galera, mas questão salarial não teve não disso de aumento, entendeu? Por quê? Porque os sindicatos não estavam abertos para fazer acordos, porque era o que ele dizia e acabou-se. A reforma agrária nunca saiu do papel e os trustes, que eram os grupos, né, de grandes empresários que monopolizavam o comércio, como o grupo Krupp, né, eles permaneceram e ganharam ainda mais liberdade para agir como quiserem. Sob o domínio do partido nazista, né, Hitler começa a combater os judeus, ele começa a perseguir demais os judeus, é a sua política antissemita, e começa a criar várias leis discriminatórias contra os judeus. No próprio ano em que ele se estabelece ali como chanceler, ele já cria uma lei lá muito louca. O namoro e o casamento entre judeus e aqueles que eram arianos, né, os arianos, os alemães, eram proibidos. Não se poderia casar com judeus e alemães. Os alemães teriam que permanecer-se puros. Todo funcionário público que era judeu ou descendente de judeu foram aposentados. Suma daqui, se aposente, vai embora, porque aqui no público eu quero só ariano. E todos eles foram proibidos de trabalhar na imprensa, na saúde, nos tribunais. E todos os estudantes judeus, eles foram obrigados a utilizar uma demarcação, uma numeração para identificar, pô, aquele lá é um judeu, para ele ser excluído da escola. Você é judeu, saia, né? Eu não quero corja com essa raça inferior porque eu sou superior, eu sou ariano. Ui. Em 1936 foi criada uma lei onde os judeus não poderiam estar no exército, então todo judeu foi expulso do exército alemão. E em 1938 todo judeu ele deveria ter uma identidade especial,
onde nessa identidade especial mostraria que ele era um judeu de fato, perderia várias liberdades, perderia vários direitos. Por exemplo, ele não poderia comprar alguns bens porque ele era judeu. E claro, todo o patrimônio, nessa mesma lei, todo o patrimônio dos judeus, seus capitais, suas finanças, suas poupanças, seus tesouros, todos eles foram confiscados. E aí, em 9 de novembro de 1938, vários nazistas, militares nazistas, vestidos à paisana, de pessoas normais e tal, eles invadem ali uma comunidade judia, uma comunidade de judeus, e começa a invadir as lojas dos judeus, a roubar as coisas, a matar judeu, a espancar a galera que é judeu, meu irmão, e começa a fazer violências extremas ali. Esse episódio ficou conhecido como a Noite dos Cristais, por causa da grande destruição de vitrines, de vidraças que tinham lá naquelas lojas judias, naquelas lojas dos judeus. Além disso, bicho, centenas e centenas de sinagogas foram incendiadas, destruídas, saqueadas. Milhares de judeus foram presos, torturados, espancados por serem judeus, e logo após eles foram mandados também para vários campos de concentração onde eles trabalhavam lá forçadamente, quase como se fossem escravos ali dentro, meu irmão, onde futuramente não vão virar mais campos de concentração, mas campos de extermínio. Mas isso é assunto para outra hora. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês aprenderam, se vocês gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo, claro, só se vocês quiserem. Beleza, galera? Então, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima, viu, pessoal? Valeu, falou!